Esta apresentação é sobre comunicação de risco em saúde pública, que atende a algumas necessidades complexas dos indivíduos e das coletividades e é difícil de ser alcançada. Seja um programa de saúde pública, uma questão individual, por exemplo, de iniciar um novo tratamento, fornecer informações sobre riscos e benefícios baseados em evidências para os pacientes e para uma comunidade, para garantir que eles compreendam adequadamente e que percebam precisamente essas informações. Então, essa é uma pedra angular da tomada de decisão informada. E evidências sugerem que melhores, dizendo de forma mais precisa, né, melhores escolhas, elas estão baseadas na escolha informada, seja aderir ao tratamento, seja tratamento farmacológico ou não farmacológico, seja adotar medidas preventivas para evitar contágio de infecções, seja para adotar estilos de vida saudável. Essa decisão precisa ser informada, tanto no âmbito individual quanto coletivo. E os perigos, né, da vida moderna nos cercam a todos, assim como a comunicação sobre esses riscos, sobre esses perigos. Então, a gente vê reportagens, né, com notícias descrevendo, por exemplo, os poluentes no ar, na água, resíduos de pesticidas nos alimentos, ameaças de radiação, produtos químicos tóxicos, infecções, epidemias, endemias. Então, o governo, de uma forma geral, os governos nacionais e a indústria, de uma forma geral, também enviam mensagens sobre esses perigos e seus riscos. Às vezes, diretamente para a população, outras vezes, frequentemente, por meio de intermediários, como a mídia, de uma forma geral, tanto a mídia, a grande imprensa, como também as mídias sociais digitais, né, hoje, atualmente, que estão sendo uma das formas, né, de informação e também de desinformação, que são uma questão contemporânea importante. Então, ao longo da história registrada, né, as pessoas se envolveram em atividades que são atividades perigosas, que têm risco à saúde, e os governos tomaram medidas para controlar algumas dessas atividades que são de interesse público e são insalubres ou são associadas a agravos à saúde, às vezes de um grupo pequeno, às vezes de um grupo maior, às vezes de todo o globo, né, como aconteceu agora recentemente, principalmente depois de março de 2020, né, em relação à infecção pelo novo coronavírus. E um cenário de debate público, esses debates públicos que acontecem nos mais diversos âmbitos, tanto políticos como no Congresso, debates formais entre associações científicas, políticas públicas, criação de regras de notificação. Então, a comunicação para a população
uma comunicação direta ou intermediada, mediada pela mídia, né? Pareceu até redundante, né? Mediada pela mídia. E isso inclui uma ampla gama de mensagens, também de fontes diferentes e uma ampla gama de audiências diversificadas. E os grupos interessados fazem perguntas aos especialistas, que respondem, muitas vezes pelas próprias mídias sociais digitais, usando conclusões de especialistas, ou então criticando os resultados uns dos outros, né, porque se vê muito um embate, né, muitas vezes entre defensores de determinadas condutas preventivas ou terapêuticas, com outros que têm uma posição divergente, né? Então, e no meio dessa polarização política que acontece atualmente, principalmente pela proximidade das eleições majoritárias, então isso se torna muito mais presente, né, no nosso cotidiano. Então, a comunicação de risco em um cenário de debate público acontece na medida em que aumenta também o nível de compreensão de questões ou ações relevantes entre as partes afetadas, as partes potencialmente suscetíveis e interessadas, ou seja, os envolvidos, e aí eles estão, muitas vezes, em busca de informação dentro, né, dos limites do conhecimento disponível. Então, a comunicação de risco, para ser bem-sucedida, não implica em decisões de riscos ideais. Apenas garante que as decisões sejam informadas pelo melhor conhecimento disponível. E, assim, o importante é elevar o nível de compreensão da população, e isso exige mais do que tornar as informações acuradas, mais acessíveis às pessoas. O sucesso requer também uma maior compreensão dessas questões, na medida em que as partes envolvidas desejam entender e se envolver nos comportamentos preventivos correspondentes. E, embora as mensagens de risco individuais possam contribuir de uma forma a levar, né, essas informações acuradas, muitas vezes as mensagens de risco, eles às vezes, essas mensagens podem até contribuir para aumentar a compreensão, outras vezes não. Então, o efeito da comunicação de risco na compreensão vai depender de todas as mensagens que os indivíduos recebem, de sua interpretação. Então, quem emite essas mensagens de risco deseja aumentar a compreensão das pessoas. E isso, para isso, não é, leva-se em conta a disposição e a capacidade dessas pessoas, que são os destinatários dessas mensagens, em receber e entendê-las, entender as mensagens, bem como os efeitos de outras mensagens, às vezes conflitantes, e muitas vezes provocam desinformação, que também, paralelamente, as pessoas recebem. Então, seguindo, vamos para uma definição de comunicação de risco. Então, de acordo com o National Research Council dos Estados Unidos, National Research Council, a comunicação de risco é a forma de transmitir informação por meio de mensagens
que permitam que uma pessoa interessada, ou melhor, uma pessoa, estou lendo aqui a citação direta, uma pessoa, interessados diretos ou toda uma comunidade tomem as melhores decisões possíveis para seu bem-estar no momento de uma situação de risco. Então, aqui está a citação e aqui está a referência desta citação. E, embora esses termos, comunicação de risco e comunicação de crise, sejam muitas vezes usadas alternadamente, existem distinções, porque a comunicação de risco aumenta a consciência da natureza, da magnitude e importância dos riscos, na esperança de reduzir a probabilidade de um evento de crise no longo prazo. Portanto, as mensagens de risco procuram induzir mudanças comportamentais, apresentando uma ameaça e descrevendo um comportamento alternativo que pode mitigar a ameaça. Por outro lado, a comunicação de crise envolve o envio e recebimento de mensagens para prevenir ou diminuir desfechos que são negativos em uma crise. Então, a comunicação de risco faz a gente entender que toda emergência de saúde pública afronta desafios de comunicação e pode se beneficiar também de lições aprendidas, né, anteriormente em crises sanitárias anteriores, em epidemias anteriores, em pandemias também que já aconteceram no passado. Essa comunicação de risco que vamos abordar aqui nesta apresentação é uma comunicação de risco em saúde pública. Então, a comunicação de risco em saúde pública envolve a disseminação sistemática de informações para diversos públicos. Por exemplo, indivíduos, comunidades, instituições, facilitando sua tomada de decisão informada e independente da existência, da natureza, ou então da gravidade dos riscos e dos perigos que afetam a saúde, a segurança e o ambiente. Então, trabalhando em circunstâncias repletas de incerteza, de confusão, de senso de urgência, os profissionais de comunicação de risco à saúde pública devem se comunicar com os públicos de maneira a construir, manter ou então restaurar a confiança e a credibilidade, ao mesmo tempo em que se persuadem os indivíduos a adotar comportamentos de autoproteção para minimizar resultados adversos à saúde. Então, as mensagens de comunicação de risco à saúde pública, em outras palavras, devem transmitir a diversos públicos um conhecimento preciso e objetivo sobre uma compreensão do risco ou perigo que afeta a saúde. E para otimizar a eficácia dessa comunicação, as mensagens também devem refletir a relevância local e a competência cultural, gerando cooperação e incentivando a adesão e o diálogo construtivo em relação a determinado agravo à saúde, a determinado risco. Então, aqui, essa citação direta é de uma publicação da rede Humaniza SUS, Comunicação de Risco, Vigilância Sanitária e Política de Saúde, publicada em 2015, em que se afirma, né, literalmente, comunicação de risco é um conceito novo no campo de saberes e práticas da saúde pública,
e tem sido utilizado pela vigilância sanitária e saúde ambiental, o que permite um agir específico de cada área conforme suas atribuições e competências. Tanto a vigilância sanitária quanto a saúde ambiental buscam a garantia da qualidade de vida das coletividades. E ambas possuem um grande desafio para a comunicação em saúde, que é de superar a cientificidade de seus métodos e popularizar seus discursos. A linguagem científica nem sempre faz sentido para as pessoas, para a maioria das pessoas. Então, o alto nível assim de dificuldade para entender a linguagem científica, a complexidade dos estudos científicos e a dificuldade, de acordo com o que os cientistas, né, que tomam decisões em situações como situações de crise em saúde pública, muitas vezes tem levado a críticas à comunicação de risco por especialistas ou, mais frequentemente, pelos próprios pesquisadores e cientistas. E, além disso, a relação das pessoas com o seu ambiente, produtos e objetos de consumo é mediada por valores que definem as formas de uso e de percepção e aceitação de riscos. Então, fatores ligados à experiência modulam a percepção e os modos de lidar com os riscos de grupos e pessoas. O risco não é o mesmo para todos e nem a percepção de risco é a mesma. Então, a teoria de crenças em saúde aborda essa questão da percepção do risco. É uma teoria que mostra que há vários fatores que contribuem para a compreensão e para a aceitação de determinadas mensagens de comunicação de risco. Então, se há necessidade de se comunicar com a coletividade, que seja uma comunicação dialógica, né, de duplo sentido, com os contextos de vida de cada pessoa, das coletividades, é preciso considerar o conhecimento técnico-científico existente sobre o risco, sobre controle e o conhecimento popular, as relações do poder público, do qual a vigilância sanitária é parte, né, a gestão em saúde ambiental, em contextos de crise, de emergências, com a sociedade em cada região, em um país como o Brasil, né, tão grande e com tanta diversidade cultural. Então, os meios de comunicação com a população, governo, setor produtivo, recursos de comunicação, preferência dos diferentes atores e peculiaridades da linguagem em cada região também tem que ser levados em conta. As dimensões socioculturais envolvidas no risco em questão, as dimensões políticas, econômicas, culturais, ideológicas, enfim, de várias naturezas. A comunicação eficaz com a mídia durante emergências de saúde pública. Um manual da Organização Mundial da Saúde. Este manual ele foi publicado em 2000, deixa-me ver, esse óculos não, em 2009, né? E no meio de uma emergência de saúde pública, é preciso que sejam seguidas recomendações, orientações, né, de órgãos como a Organização Mundial da Saúde. E a situação
na prática concreta, ela acaba sendo diferente, como se viu acontecer com a Covid-19, e também à medida que a demanda por informação cresce de uma forma muito rápida. Então, apenas recentemente foi reconhecida a verdadeira dimensão da influência direta da comunicação com a mídia no curso desses eventos. Então, por isso, a Organização Mundial da Saúde, aqui é a versão traduzida, a Comunicação Mundial da Saúde elaborou este manual para orientar e esse contato com a mídia, que faz a intermediação dessas informações, é muito importante. Então, uma boa comunicação pode reunir apoio, acalmar a população que está apreensiva, prover informação essencial, encorajar comportamentos cooperativos e ajudar a salvar vidas. Então, a comunicação, por outro lado, pobre, pode exaltar ânimos, abalar economias e comprometer muito a confiança da população. Então, é um tema que a Organização Mundial da Saúde percebeu, né, já depois de tantas crises que já aconteceram na saúde pública, e esse manual é um manual anterior à pandemia de Covid-19. Então, a comunicação em situações de crise, de surtos, de epidemias, de emergências sanitárias, é um processo interativo, né, de troca de informação e de opinião entre as pessoas, entre os grupos, entre as instituições. E, geralmente, inclui múltiplas mensagens sobre a natureza do risco ou expressa preocupações, também reações acerca das mensagens sobre o risco ou dos arranjos legais e institucionais para a gestão do risco. Então, a comunicação do risco é um processo que tem natureza, gravidade e aceitabilidade diferente, variável entre os indivíduos e também entre as comunidades, até também, como disse há pouco, entre as instituições, em relação a situações que ameaçam a saúde, segurança ou ambiente. Então, a finalidade da comunicação de risco é a capacitação do público-alvo. E ao incluir nas orientações, nas informações, nessa comunicação, conselhos sobre comportamentos redutores do risco, por exemplo, no decurso de epidemias por doenças transmissíveis, a comunicação de risco passa a ser um instrumento fundamental de gestão do risco em saúde pública. E, diante dessa dinâmica da sociedade atual e das constantes ameaças que estão inerentes às organizações, há uma preocupação cada vez maior em manter, né, a integridade física e o bem-estar da população de uma forma geral. Então, comunicar os riscos e evitar que se materializem são medidas que as organizações têm adotado para garantir a preservação também da sua função, da sua imagem, da sua reputação. Então, esse processo é conhecido como comunicação de risco em saúde pública, e que é responsável por proporcionar maior entendimento em relação aos riscos e perigos que rondam, né, poderíamos usar essa palavra assim, talvez seja um pouco mais sinistra, mas que rondam, espreitam, né, o ambiente e também a saúde das populações. Então, portanto, comunicação de risco é parte integrante de qualquer resposta a emergências sanitárias e consiste nessa troca de informações, em aconselhamento, né, muitas vezes de aconselhamento em tempo real, né, por peritos, líderes comunitários, e
com as pessoas que se encontram em risco. E a comunicação também com a mídia, como mostra esse manual, aqui eu coloco a referência para consulta. Então, essa comunicação com a mídia é, evidentemente, uma responsabilidade chave dos agentes de saúde pública e outros profissionais de saúde pública. E a comunicação de risco é um elemento de análise do risco, mas também desempenha um papel central na educação em saúde, que é uma opção de gestão de risco importante para a comunidade. Portanto, o tema da comunicação de risco é particularmente importante para a prevenção de doenças, principalmente as doenças transmissíveis, mas as doenças crônicas não transmissíveis também. Ou então, o risco de intoxicações, riscos ambientais importantes. Então, essa comunicação interativa de risco ocorre entre os avaliadores de riscos, gerentes, né, os gestores desse risco em saúde pública, que está no âmbito das funções desses agentes. Então, compreender a ciência da comunicação de risco e os fatores que influenciam a aceitação do risco pode contribuir para uma gestão mais eficiente digamos assim, como disse antes, a capacitação das coletividades e também para atividades de educação em saúde mais eficazes. E aqui, essa referência daqui eu tinha lido como 2000, mas é 2009, né? Aqui está muito pequena aqui a fonte, mas é 2009 essa publicação da Organização Mundial da Saúde. Outra publicação importante nesse âmbito, né, nessa temática, é essa publicação aqui, que também foi uma tradução de uma publicação denominada Effective Media Communication During Public Health Emergencies, a handbook, né, da Organização Mundial da Saúde, da World Health Organization. Então, traduzindo, e aqui já é a versão traduzida, comunicação eficaz com a mídia. Isso aqui eu estou vendo o anterior, né? Esse aqui é a comunicação eficaz com a mídia, ainda é a mesma obra, tá? É o mesmo manual. A comunicação de risco em emergências sanitárias e a intermediação da mídia. É o mesmo, aqui é porque eu coloquei a capa e coloquei também um print, né, de uma página da introdução, a página 17 da introdução, mas ainda é o mesmo e-book que me referi há pouco, né, que é uma manual de orientação para a mídia, em casos de comunicação de risco. Então, aqui nessa introdução, que é uma introdução do diretor-geral da ONU, Dr. Hong Uk Lee, que foi diretor-geral da ONU por 3 anos, e essa publicação ela foi disponibilizada em 2009, mas há esse texto aqui, que foi escrito pelo já falecido diretor-geral da ONU, da Organização Mundial da Saúde,
entre 2003 e 2006, né, quando ele morreu. Então, ele escreveu, que eu coloquei aqui como um print, porque eu queria literalmente apresentar, né, essa questão. Nós tivemos, abro aspas, nós tivemos grande sucesso nos últimos 5 anos em controlar surtos, mas apenas recentemente entendemos que comunicação é tão crítica para controle de surtos quanto análises de laboratório ou epidemiologia. Isso foram palavras do Dr. John Oakley, que era um médico sanitarista sul-coreano. Então, até que ocorra, o que se coloca aqui, até que ocorra um surto de uma doença transmissível exótica ou outro evento dramático, as elaboradas infraestruturas e mecanismos que protegem cotidianamente a saúde pública quase sempre passam despercebidas e atraem pouco interesse da mídia. No meio de uma emergência de saúde pública, a população torna-se muito diferente, a situação, aliás. A situação, acho que um outro, sim, ficou bem melhor. Então, a situação se torna muito diferente à medida que a demanda por informação rapidamente cresce. Apenas recentemente foi reconhecida a verdadeira dimensão da influência direta da comunicação com a mídia no curso dos eventos. Uma boa comunicação pode reunir apoio, acalmar um público nervoso, prover informação essencial, encorajar comportamentos cooperativos e ajudar a salvar vidas. Uma comunicação pobre pode exaltar ânimos, abalar economias e arruinar a confiança. Então, surtos recentes de síndrome respiratória aguda grave, SARS em inglês, e gripe aviária, a dispersão de antrais, emissões de gás sarin e desastres naturais, como o tsunami no Sudeste Asiático, enfatizam a importância da comunicação durante emergências de saúde pública. Desafios de comunicação são particularmente consideráveis quando o medo de um patógeno, natural ou propositalmente posto em circulação, espalha-se e avança mais rapidamente que a própria doença. Então, em tais situações, políticos e imprensa e público em geral esperam informações precisas e no tempo certo. É vital que as pessoas sintam que os agentes estão se comunicando com franqueza e honestidade. O recurso mais valioso em qualquer emergência de saúde pública de larga escala é o público, porque, no final das contas, eles deverão cuidar de si mesmos e, por meio de uma comunicação eficaz com a mídia, agentes de saúde pública podem engajar o público e os ajudar a tomar decisões melhores e mais instituídas. Mais instruídas. Tal comunicação eficaz requer confiança e entendimento entre os agentes de saúde pública e a mídia. E a mídia depende dos agentes de saúde pública para produzir informações precisas e no tempo certo. Agentes de saúde pública dependem da mídia, assim, já tinha lido aqui, eles também usam a mídia como um sistema de vigilância. Por estas razões, durante e depois de uma emergência, durante e depois de uma emergência. Eles também usam a mídia como um sistema de vigilância, e por estas razões, cada lado depende do outro para ter êxito.
de agora em diante, a mídia deve ser vista como um meio crucial de repasse de informações e como componente da vigilância de surtos. Então, veja que essa página da introdução deste manual, um manual de orientação para a mídia em comunicação de risco em emergências sanitárias, foi assim, parece ter sido premonitório. Né? Em 2009, ainda faltavam 11 anos, né, para a pandemia do Covid-19, e em 2019 também já tinha ocorrido epidemias ou surtos da MERS, provocado pelo MERS-CoV, e também da SARS, né, provocado pelo SARS-CoV, que foram surtos anteriores à infecção e pandemia pelo SARS-CoV-2. Então, especialistas em comunicação de risco e de crise enfatizam dessa forma a importância de monitorar também informações específicas que sejam informações precisas, suficientes, que sejam compreensíveis e consistentes. E durante emergências em saúde pública, como a pandemia de Covid-19, uma estratégia de comunicação bem coordenada e eficiente ajuda a definir riscos, a identificar perigos, avaliar os pontos fracos e promover a resiliência da comunidade e, assim, aumentando a capacidade de enfrentar os desafios de uma crise sanitária. Então, e no caso da Covid, que é uma doença emergente, um vírus novo, né, os agentes que trabalham em comunicação de risco precisaram divulgar mensagens quando nem havia dados relevantes suficientes para tirar conclusões satisfatórias e também não havia tempo para obter essas informações. Isso geralmente acontece numa emergência que requer ação imediata e eventos que levam a solicitações de informações antes da conclusão de estudos, né, ou de análises mais detidas. E as emergências ocorrem quando eventos externos assumem o controle e exigem ação de indivíduos ou de organizações, de populações. E muitas vezes, embora nem sempre, exigem a emissão imediata de avisos, de instruções ou de conselhos sobre o que fazer. O problema é mais extremo em uma verdadeira emergência, como a emergência da pandemia de Covid-19, quando pouca preparação havia antes desse evento, dessa magnitude. Então, não havendo uma estrutura de gestão eficaz para apoiar a tomada de decisões nessa emergência, claro que se perdeu tempo para descobrir, né, o que deveria ser feito. Então, a falta de preparação permite também, ou permitiu, o envolvimento de muitos que não tinham a competência técnica para lidar com a emergência. E isso diminuiu a velocidade com que as informações necessárias pudessem ser geradas e também interpretadas. Então, em situações de emergência, provavelmente há uma exposição do agente comunicador de risco, também há motivações conflitantes. Então, a visão comum entre os assessores jurídicos, né, dessas organizações é quase sempre dar o mínimo de informações possíveis para evitar o fornecimento de munição para uso em uma possível judicialização. E isso está em conflito quase direto com o que os especialistas em comunicação e relações com a comunidade aconselham, ou seja, tudo o que é conhecido o mais rápido possível, em termos que o leigo possa entender facilmente, deve ser comunicado. E o conselho de cientistas, né, de engenheiros, né, de segurança, a saúde, engenheiros ambientais, é que geralmente é preciso
ficar em uma posição intermediária entre essas duas visões. Então, eles advertem contra a atribuição de causa e efeito antes de se estar razoavelmente certo sobre o que está acontecendo. Então, a mensagem que finalmente é enviada, muitas vezes, para a população, muitas vezes envolve provavelmente compromissos entre essas três posições. Então, situações que envolvem resposta de emergência, então, portanto, são frequentemente regidas por considerações especiais que não são compartilhadas com outros tipos de comunicação de risco, no caso dessas emergências. E, assim, apresentando esse trabalho, que é importante, né? Agora vou partir para alguns conceitos. São conceitos importantes, né? A diferença entre comunicação e informação, a diferença entre informação e conhecimento, a diferença entre perigo e risco, a diferença e o que seria a gestão do risco. Então, esses conceitos serão apresentados de uma forma mais circunstanciada na segunda parte desta apresentação. Este vídeo aqui foi um vídeo introdutório em relação ao tema de comunicação de risco em saúde pública. Então, até a próxima apresentação, que vou também publicar aqui neste canal. Então, até lá.